da Universidade Federal da Bahia, no Brasil. Saúdo todos os participantes da comemoração do Dia Mundial da Preservação Digital. Sou professora Lídia Brandão Tutã, professora titular do Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia, UFBA, e estou aqui com a arquivista Joseane Oliveira e vamos apresentar o nosso projeto que está em foco, que é a preservação digital na UFBA, foco no material audiovisual. Antes eu queria falar um pouco da instituição universidade. A instituição universidade foi concebida na Idade Média com a missão da preservação da cultura romano-católica. Através dos séculos, ela foi consolidada, ativa e renovada. E tem ainda na sua missão a preservação cultural. O professor Naumar Almeida Filho, que foi ex-reitor da universidade, ele diz no texto sobre preservação cultural que preservar para inovar, conservar para recriar e estabelecer para criticar. E continua, sem memória é impossível a criação. Não há universidade nova sem história, livre de raízes da universidade antiga. Ser membro do Conselho Universitário de uma universidade permite uma visão ampla do que é a universidade. E a responsabilidade de cada instituto, de cada órgão, de cada faculdade, de cada escola e da administração central na formação da sociedade e da memória sociocultural da Bahia e do Brasil. Nessa perspectiva, que é o Instituto de Ciência da Informação da UFBA, que tem como objeto de estudo a informação, direcionou uma das suas atribuições para o projeto de inventariar, selecionar e preservar os bens culturais, obras artísticas, literárias e artefatos, enfim, o acervo da UFBA, e significar o conhecimento através da semiótica representada pelas artes híbridas. Esse acervo da UFBA é difundido em vários modos: textos, imagens e sons. Essa relação de vários tipos de arquivos que se completam e formam a memória dessa instituição. Por exemplo, de um lado nós temos os arquivos de fotografias, os arquivos de plantas arquitetônicas e de engenharia e as atas do Conselho Universitário. O Conselho Universitário é onde aprova todas as ações da UFBA. Então, se foi aprovado no Conselho a criação do campus universitário, de um campus universitário, nós temos, primeiro, a ata que está determinando essa ação. Depois, nós temos as fotografias, por exemplo, né, que vai tirar as fotos no dia da implantação da pedra fundamental e as fotos da inauguração e também do período entre uma coisa e outra, onde está sendo construído o campus universitário. E depois nós vamos ter também esse conjunto de toda essa ação que era a criação do campus universitário. Esse é um ponto muito importante da preservação digital, essa inter-relação entre os arquivos. E os repositórios é um dos meios que permite essa inter-relação do arquivo. Por exemplo, se um pesquisador quer estudar o campus de Ondina, ele vai ter em um só lugar o local de referência onde estão essas obras, né? As fotos, as atas e também as plantas de engenharia. Então, essa conexão
né? Esse cruzamento de informação, texto, imagem, sons, é determinante para os assuntos. Para a funcionalidade desse projeto, né, que nós falamos de inventariar todos os bens da UFBA, nós contamos com os órgãos, todos os órgãos da administração da UFBA, os órgãos de administração central, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, que nos deu, através dos projetos de iniciação científica, nos proporcionou os pessoal para trabalhar, nos deu equipamentos para a infraestrutura, né, como a máquina de digitalização, os equipamentos de digitalização de última geração, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, a Escola de Belas Artes, principalmente, foi assim um dos esteios grandes para nós trabalharmos, foi a Escola de Belas Artes, a Escola de Dança, a Escola de Música, que nós já tínhamos antes um trabalho anterior com o professor que fazia a preservação já da área de música, e nós assinamos um convênio, participamos do edital com o IBICT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, e nos aliamos ao Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, na ação dos repositórios, e agora também, agora não, já em 2014, nós estamos participando da rede cariniana de preservação digital e temos um grande orgulho em fazer parte dessa rede e saber que temos um acervo assegurado que faz parte, inclusive, do nosso plano de contingência da nossa universidade. Como falamos, nós vamos tratar, eu acredito, né, que nós vamos ter ainda uma organização mundial da preservação da memória de todas as culturas, como temos a Organização Mundial da Saúde. Então, no dia que for criada essa Organização Mundial de Preservação da Memória de todas as culturas, nós teremos assegurado um acervo de uma memória do que é o planeta, nosso planeta. Começando a falar exatamente do projeto de fotografia, que é o nosso foco hoje, nós começamos com o tratamento técnico do acervo fotográfico no setor Lugares de Memória, a partir dos reitorados da UFBA, de 1946 até 2010. O resultado, a documentação fotográfica presente na maioria dos arquivos públicos, e seja digital, por meio digital ou analógico, ainda é um pouco debatido no contexto da descrição arquivista. Nesta conjuntura, são adotadas normas, atividades intelectuais e técnicas compatíveis aos princípios da arquivologia, onde se busca, a partir do diagnóstico, compreender a função e a produção documental para a posterior disseminação da informação. A Universidade Federal da Bahia, ao longo de sua história, acumulou um acervo documental fotográfico referente aos reitorados, o qual delineia a trajetória, o crescimento, a transformação, a consolidação da instituição federal de ensino, a mais antiga da Bahia, e, portanto, de considerável relevância para a comunidade acadêmica, científica, profissional, bem como a sociedade em geral. No setor Lugares de Memória da UFBA, dispõe de um rico acervo documental e iconográfico referente a reitores e eventos, sendo o foco desse projeto as fotografias em formato analógico, e ciente do avanço tecnológico atualmente em voga na formação, no formato, percebeu-se, né, a imprescindível necessidade de identificar, descrever, indexar e digitalizar a documentação fotográfica para preservar os originais e disponibilizar
para a pesquisa. Por ser documento relacionado à memória de atuação de ex-reitores e dos eventos da UFBA, foi fundamental a utilização das normas nacionais e internacionais, as nacionais da NOBRAD e os software que atendam a esses parâmetros, inclusive que permitam o alcance global e o acesso à documentação fotográfica pelos pesquisadores, estudiosos e estudantes da nossa comunidade e de fora do país. Passo, então, a palavra para a professora, para a arquivologista Joséane Oliveira, ela é professora porque ela é mestre também, para falar sobre o passo a passo que nós tivemos no desenvolvimento da nosso projeto de fotografia. Boa tarde a todos. Olá, eu sou Joséane Oliveira da Cruz, arquivista da Universidade Federal da Bahia, atuo no Sistema de Bibliotecas, Lugares de Memória e sou mestre em Ciência da Informação. E estamos participando dessa iniciativa da Rede Caridiana em comemoração ao Dia Mundial da Preservação Digital. Bem, o projeto do qual participei, juntamente com a coordenação da professora Lídia Brandão Tutem, nós buscamos realizar através do sistema de bolsas da Universidade Federal da Bahia, com o aluno Jailton Viriato Barbosa e a historiadora Aline Santos. Por quê? Ao iniciarmos o planejamento desse projeto, pensamos a médio e longo prazo no resgate das fotografias do antigo Departamento Cultural da UFBA. Em relação a toda a documentação digitalizada, hoje essa documentação está em rede, na rede UFBA, sendo que o acesso é limitado às pessoas e usuários que têm o direito a disponibilizar essa documentação. Temos o cuidado de ver a questão da privacidade, do respeito às informações pessoais, apesar da documentação ter caráter também institucional, mas devemos lembrar da proteção, Ainda no contexto do representante digital, ou seja, o documento digitalizado, que é foco do nosso projeto, as fotografias que foram digitalizadas, nós pensamos em ações de preservação que visem lá na frente a obsolescência da tecnologia. E no momento de captura dessas imagens, pensamos no formato aberto, PDF-A, que é como padrão, para os arquivos, e também no TIFF, que é de grande extensão e sem compressão, pensando já na preservação a médio e longo prazo. Para finalizar, alguns desafios, Hoje, com o contexto do Nato Digital, sabemos que já há fotografias produzidas Nato Digital, então a preservação dessas documentações exige um maior custo, também um maior cuidado em relação à avaliação dessas documentações para caracterizar as que serão preservadas, o cuidado com a autenticidade e com a divulgação e disseminação dessa informação, já em formato Nato Digital, lembrando que todo o documento Nato Digital ele deve ser pensado desde a sua produção e que com a realidade do Nato Digital, principalmente no contexto do audiovisual, temos muito a estudar e avançar no sentido da preservação, para que não se quebre a cadeia de custódia, para que tenhamos documentos digitais confiáveis, podendo disponibilizá-los da melhor forma
com respeito a todas as suas características, né, a proteção desses dados. Temos agora a Lei Lei Geral de Proteção de Dados, melhor dizendo, para que dessa forma possamos contribuir com a sociedade, disseminando a informação em meio digital com eficiência, eficácia e responsabilidade. Obrigada a todos.